Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, trazendo para vocês mais um artigo no nosso caminho de preparação sobre o Regimento Interno TRT-15. Estamos chegando à reta final dos estudos daquilo que está previsto no edital, uma vez que a gente pôde perceber que os examinadores não estão cobrando todo o regimento TRT-15, e sim parte dele, e nós já estamos finalizando os estudos desses artigos. Não só o estudo gratuito que está disponível neste canal, desde o artigo 1º, como também o nosso curso de questões. É sim, você que ainda não adquiriu o curso de 80 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno TRT-15, passe no site www.eleitoralcombruno.com.br e se junte aos mais de 300 alunos que já adquiriram o curso. Ok, pessoal? Vamos então ao artigo número 52, que é o objeto do nosso estudo de hoje, seus inúmeros parágrafos que compõem esse artigo 52, mas é um artigo que podem ser extraídas diversas questões. Nós sabemos que pertence ao TRT-15 turmas, então nós temos ali turmas e câmaras que poderão assim o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região se organizar. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quantas turmas terá o TRT-15? O caput do artigo 52 assim responde para a gente que o TRT-15 será composto de 6 turmas julgadoras. E essas 6 turmas elas serão integradas por todos os seus desembargadores. Então eu tenho os desembargadores do TRT-15. Esse TRT-15 dividido em turmas, cada desembargador ficará em uma turma específica. Além disso, eu posso ter, além dessas turmas, a divisão em câmaras. Então, eu tenho câmaras também pelas quais se dividem essas turmas. O parágrafo 1º responde a perguntinha que está fazendo na sua cabeça. Agora, quantas câmaras poderão ser constituídas? Não é essa a pergunta? Olha só o que responde o parágrafo 1º. Poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias, por deliberação do Tribunal Pleno. Então, por deliberação do Tribunal Pleno, poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias. As câmaras, elas serão designadas pelos primeiros números ordinais. Número ordinal, vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, então eu tenho primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara. Essa é a nomenclatura que receberá essas câmaras. Parágrafo 3º dispõe para nós da composição de cada câmara. Quantos desembargadores teremos em cada uma dessas câmaras, que é uma subdivisão das turmas, não é? Então veja, cada câmara será composta por 5 desembargadores, observado o critério de antiguidade, que já estudamos, e funcionará com 3 dos seus membros, incluindo os eventuais juízes substitutos. Então, recapitulando, cada Câmara com 5 desembargadores, e o funcionamento dessa Câmara se dará com a presença de 3 dos seus membros. Tá certo? Parágrafo 4º. Quem preside turma? As presidências das turmas serão exercidas pelos desembargadores eleitos por seus integrantes na terceira quinta-feira do mês de novembro dos anos pares ou no primeiro dia útil, se for o caso, no âmbito de cada turma, com posse no primeiro dia útil seguinte à data de posse prevista para a administração. Então, nós temos aqui nesse parágrafo 4º a data que nós teremos para a eleição da presidência das turmas. Então, é na terceira quinta-feira do mês de novembro dos anos pares, e a posse é um dia após a posse dos cargos de direção do tribunal. Tá bom? Parágrafo 5º. O presidente da turma dirigirá a Câmara que integra, e a outra Câmara será dirigida pelo seu componente mais antigo, substituídos nas ausências também pelo critério de antiguidade. Então, olha só, o presidente da turma dirigirá a Câmara que integra, e a outra Câmara será dirigida pelo seu componente mais antigo, substituído nas ausências também pelo critério de antiguidade. Então, se nós vimos lá no começo do nosso artigo número 52, a gente viu
que o tribunal será composto por 6 turmas julgadoras, integradas por todos os seus desembargadores, subdivididas em câmaras. Só que em nenhum momento nós tivemos aqui a menção quantas câmaras terão a cada turma. Mas o parágrafo 5º, ele nos leva a entender que para cada turma eu terei 2 câmaras, porque fala o seguinte, que o presidente da turma dirigirá a câmara que integra. Então, a câmara que aquele presidente integrar, ele é o presidente daquela câmara. A outra câmara, portanto, eu imagino que para cada turma eu tenha 2 câmaras. A outra câmara, ela será dirigida por seu componente mais antigo. Tá bom? Parágrafo 6º. No julgamento, havendo impedimento ou ausência ocasionais, o desembargador, quando não for relator, será substituído, observada a ordem de antiguidade, por um dos desembargadores ou por outro juiz presente na sessão. Na impossibilidade, dentre os desembargadores componentes das demais câmaras, com preferência da câmara integrante da mesma turma, mediante sorteio. Então, esse parágrafo 6º traz para nós aí a possibilidade de substituição. Então, olha, no julgamento, se houver impedimento ou ausência, o desembargador, quando não o relator, será substituído à ordem de antiguidade. Isso é o mais importante desse parágrafo 6º. O 7º. As 5 primeiras turmas, então, respondendo àquela nossa perguntinha sobre a quantidade de câmaras. Olha só, as 5 primeiras turmas julgadoras serão compostas por 2 câmaras e a 6ª, uma câmara única. Então, funciona assim. Nós temos aqui a turma 1, a turma 2, turma 3, turma 4, turma 5 e turma 6. As 5 primeiras turmas, eu tenho 2 câmaras. Então, primeira câmara, lembra que é número ordinal. Segunda câmara, terceira câmara, quarta câmara, quinta câmara, sexta câmara, sétima câmara, oitava câmara, nona câmara, 10ª câmara e 11ª câmara. Então, inicialmente, nós teremos aí como regra 11 câmaras, mas o parágrafo 2º, na verdade, o parágrafo 1º, diz que poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias a partir de uma decisão do Tribunal Pleno. Olha o 8º. Os membros da administração integrarão as turmas e as respectivas câmaras de origem, participando dos julgamentos quando necessário para compor o quórum. 9º. Os julgamentos serão procedidos por 3 magistrados, observando-se a ordem de antiguidade a contar do relator daquele determinado processo. A atual composição das câmaras fica mantida, facultando-se a opção de remoção dos seus membros, observada a ordem de antiguidade. O mais importante desse artigo 52 é a quantidade de turmas, a quantidade de câmaras, quem preside essas turmas e câmaras. É o mais importante desse artigo 52. Amanhã, segunda-feira, daremos prosseguimento aos estudos do regimento interno, nesta reta final, trazendo para vocês mais um artigo. Bons estudos e até mais!